A Câmara realizou uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo. A solenidade foi proposta pelo vereador Israel Cujava. Fundada no Brasil em 1956, a Caritas atua em 12 regionais. Na Arquidiocese de Passo Fundo, a entidade deu seus primeiros passos em 1962, embora tenha sido oficializada apenas 10 anos depois. É uma história muito linda, até porque teve várias fases, mas o importante é que a Caritas sempre foi um organismo ligado à Igreja Católica, mas com uma ação jurídica administrativa independente, que sempre trabalhou na questão da solidariedade entre as pessoas, a partilha e a solidariedade, buscando isso através dos grupos, das pessoas dos grupos, das comunidades, né? E aí, durante a história, de várias formas. A Caritas ela não tem uma única função. A Caritas ela existe para estar onde precisa. Então, conforme também as necessidades vão mudando, né, as transformações sociais vão ocorrendo, a Caritas também vai se adaptando a isso e vai ajudando as pessoas e os grupos, os movimentos que têm necessidade naquele período, naquele momento histórico. Caritas é caridade, né, do latim. E significa, então, todas as formas de ajuda. As ajudas podem ser esporádicas, voluntárias, por um momento, depois não. Mas a Caritas, como organização, entende que esse deve ser o trabalho sistemático, continuidade. A caridade não pode ser feita somente quando, eu sempre brinco assim, quando tem um acesso de bondade. A necessidade existe sempre, por isso o trabalho tem que ser também em forma organizada, programada, planejada. Então, desse modo se consegue ajudar melhor e também ajudar mais quem precisa necessariamente. Porque não pode ficar tudo só no espontaneísmo quando se tem alguma situação, né? Então, a Caritas, como organização, exatamente nasce nesse sentido, para ter uma sistemática contínua de ajuda organizada, então, essa finalidade. E nesses anos todos, evidente, conforme o contexto social, econômico, político, vai criando também aspectos diferentes que vão sendo incluídos. Eu queria acrescentar um outro aspecto de caridade que nem sempre está muito presente, que aí também está numa das finalidades, que é criar estruturas sociais mais justas, que as pessoas com seu trabalho possam ser incluídas na sociedade, não fiquem só dependentes de ajudas esporádicas, espontâneas. Então, essa dimensão também que mexe no modo estrutural da sociedade. Isso é fundamental. Se a gente quiser, de fato, um mundo mais igualitário, é preciso haver também uma legislação que distribua a renda e as pessoas possam viver dignamente com o seu trabalho. Teve lá bem no início, por exemplo, a Caritas começou mais com a distribuição de alimentos, agasalhos e a formação de profissionais, né? Depois, com o tempo, partiu para projetos comunitários de geração de trabalho e renda, associativismo, cooperativismo, economia solidária, né? Aí foi através da organização dos grupos de mulheres nas periferias, também depois na organização de equipes dentro das paróquias, então para fazer o atendimento mais especializado, mais pequeno dentro com as pessoas que precisavam dentro das paróquias. Então equipes de trabalho, voluntariado. E com o tempo depois também foi avançando para outras situações, como é o caso da agroecologia, o meio ambiente, a reciclagem. O projeto Transformação foi um projeto que a Caritas organizou desde o início e participa até hoje em parceria com outras organizações. A gente trabalha muito em parceria com outros grupos, outras entidades, universidades. Aqui no Brasil são mais ou menos 160 Caritas diocesanas, arquidiocesanas. E aí, num desses encontros das Caritas diocesanas, lá em Porto Alegre, a gente estava tentando discutir, buscar um específico da Caritas, né? E aí vai, conversa e puxa, mas a gente faz isso, a gente está apresentando aquilo, a realidade é lá, puxa para isso, essa realidade para outra. E aí até que tinha um agente que fazia muito tempo que ele estava na Caritas, chamado Walder. Ele disse o seguinte: eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que o específico da Caritas é não ter específico, é estar onde precisa. Com tantas ações desenvolvidas em prol da comunidade, a Câmara de Vereadores não deixou o aniversário de 60 anos da organização passar em branco. Através da sessão solene, a Caritas Arquidiocesana
recebeu o reconhecimento do Legislativo. Solenidade proposta por Israel Kujava. A humanidade e o Brasil em especial está passando por um momento difícil de dificuldades, muitas dificuldades humanas, dificuldades de alimentação, de habitação. E a Cáritas tem 60 anos em Passo Fundo dessa atuação. Nós escolhemos alguns temas em nossa passagem aqui como vereadores. Um deles é a renda e a forma como nós lidamos com o meio ambiente, com os resíduos que nós produzimos. Bom, e aí vamos avaliar, analisar, fazer essa leitura de contexto, e ninguém melhor do que a Cáritas como instituição que simboliza em Passo Fundo 60 anos de trabalho em favor de ações que a gente acredita, que é olhar para as pessoas, que é apontar caminhos para elas buscarem a evolução individual, comunitária, a renda e a própria sobrevivência. Então, a ideia de escolher a Cáritas, ela veio em sintonia com a nossa atuação, com as temáticas que nós escolhemos priorizar para debater nesse curto espaço que estamos aqui na Câmara de Vereadores, que é a educação, a evolução humana, a educação ambiental. O que está sendo feito em Passo Fundo? O que precisa ser feito? E o que está sendo feito, por exemplo, na área da educação ambiental, são as entidades ambientais, GESP, Agenda 21, mas numa perspectiva mais ampla, com uma história que envolve muito mais pessoas, é a Cáritas, em especial, essa ligação que nós temos com as cooperativas de recicladores, né? Que faz um trabalho tão importante que precisa ser valorizado pela sociedade como um todo e pelo poder público. Então é uma forma de valorizar, reconhecer a Cáritas, mas reconhecer, sobretudo, o trabalho que ela vem desenvolvendo. Acho que a Cáritas merece, não pela gente que está lá hoje, mas